Por séculos, humanidade e ciência caminharam em direções opostas. De um lado, a fé e a crença em um Criador. Do outro, a busca racional por explicações naturais. Mas e se agora, no século XXI, essas duas forças começassem a se encontrar? E se a própria ciência moderna estivesse descobrindo vestígios de uma inteligência superior? Um código escondido, um sinal, uma assinatura, dentro de cada célula do nosso corpo. O que você vai ouvir agora é mais do que teoria. É o início de uma revolução. Uma descoberta que pode mudar tudo o que pensamos sobre a origem da vida. No centro dessa discussão está o nosso DNA, a molécula que contém todas as informações para formar e operar o corpo humano. Imagine o DNA como um livro com 3 bilhões de letras, um livro que está presente em todas as suas células. Ele determina se você terá olhos azuis, cabelo encaracolado, tendência a certas doenças, e até como seu cérebro funciona. Mas mais do que isso, ele é incrivelmente preciso, elegante e eficiente, tanto que muitos cientistas começaram a se perguntar: como isso surgiu? A teoria da evolução explica que mutações aleatórias ao longo de milhões de anos foram selecionadas naturalmente para formar estruturas mais complexas. Mas o problema é, quanto mais os cientistas decodificam o DNA, mais eles percebem que ele se comporta como um código computacional. Sim, como uma linguagem artificial, com sintaxe, gramática e até redundância, exatamente como um software. Bill Gates, o criador da Microsoft, disse certa vez: o DNA é como um programa de computador, mas muito, muito mais avançado do que qualquer software já criado. E ele não está sozinho. Muitos especialistas em bioinformática, um campo que une biologia e ciência da computação, identificaram que o DNA se parece com linguagens humanas e algoritmos digitais. A ordem, lógica, simetria. E o mais surpreendente, há padrões matemáticos repetitivos que não são explicados por evolução aleatória. Em 2013, um grupo de cientistas liderado por Vladimir I. Shcherbak e Maxim Amakukov publicou um artigo polêmico sugerindo que o código genético humano poderia conter uma mensagem embutida. Segundo eles, há regularidades numéricas e simetrias que não poderiam ter surgido por acaso. Entre elas, números primos organizados, sequências binárias e proporções perfeitas, algo semelhante ao que encontraríamos em criptografia ou linguagens artificiais. Eles chamaram isso de set biológico, uma busca por sinais de inteligência, não no espaço, mas dentro de nós mesmos. A hipótese é ousada. O código genético teria sido projetado, inserido propositalmente por uma inteligência superior, uma assinatura, um selo de autoria. E o mais impressionante, essa estrutura está em todos os seres vivos da Terra, desde a menor bactéria até os humanos. Isso levanta uma pergunta assustadora e fascinante. E se a vida não surgiu aqui? E se ela foi plantada? A ideia de que a vida possa ter sido semeada na Terra por uma civilização avançada, seja alienígena ou extradimensional, é chamada de panspermia dirigida. Cientistas como Francis Crick, um dos descobridores da estrutura do DNA, já consideraram essa possibilidade. Crick afirmou que a complexidade do DNA é tão impressionante que é difícil imaginar que ela tenha surgido espontaneamente em um ambiente caótico. E ele foi além. Sugeriu que uma civilização mais antiga poderia ter enviado sementes de vida por meio de naves, meteoritos ou mesmo partículas inteligentes. Isso nos leva a outro mistério. Por quê, apesar da infinita variedade de formas de vida, o código genético é praticamente o mesmo em todas elas? De micro-organismos a baleias, todos compartilham o mesmo alfabeto biológico. Isso é tão improvável que sugere uma origem comum, ou melhor, um design comum, e aqui entra algo ainda mais profundo. Nos últimos anos, estudiosos começaram a comparar o DNA com linguagens sagradas. Pesquisadores judeus perceberam que certas sequências do código genético correspondem às letras do alfabeto hebraico. Outros encontraram paralelos com padrões da Cabala e da geometria sagrada. Em algumas simulações, o nome de Deus, Igabuá,
aparece codificado em repetições específicas de pares de nucleotídeos. Seria isso apenas coincidência? Ou parte de uma revelação intencional? A própria matemática do DNA parece seguir princípios universais. A proporção áurea, conhecida como número de Deus, está presente na espiral do DNA. Fractais, simetria, sequência de Fibonacci, todos estão ali. Como se o DNA não fosse apenas uma molécula funcional, mas uma obra de arte matemática. Algo que não apenas funciona, mas expressa beleza, ordem e intenção. Outro detalhe surpreendente: o DNA possui mecanismos de autodiagnóstico e autocorreção. Ele reconhece quando há falhas e tenta se corrigir. Ele armazena informações em 3D, ocupa espaço mínimo e é mais eficiente do que qualquer disco rígido já criado pela humanidade. Em 2017, cientistas conseguiram armazenar filmes, livros e áudios dentro de uma molécula de DNA. Isso só foi possível porque o DNA é uma mídia de altíssima densidade. O que nos leva a mais uma pergunta: por que algo tão sofisticado teria evoluído por simples acaso? Por que todo esse esforço por parte da natureza, se não houvesse um plano? Os cientistas estão começando a admitir que há algo mais. O projeto ENCODE, iniciado em 2003, revelou que 80% do nosso DNA, antes considerado lixo, na verdade tem função regulatória. Ou seja, aquilo que os biólogos achavam ser apenas sobra sem propósito. É, na verdade, parte de um sistema ainda mais complexo. Isso é como descobrir que páginas inteiras de um livro que achávamos estar em branco estão, na verdade, escritas com tinta invisível. E mais, essas partes ocultas controlam o funcionamento de genes, comportamento celular, respostas imunológicas e até predisposição emocional. Isso nos leva a uma fronteira perigosa e fascinante. O DNA pode conter mais do que instruções biológicas. Pode conter informações espirituais, memórias, conexões com outras dimensões. Algumas tradições esotéricas acreditam que o DNA é o elo perdido entre o humano e o divino, o cordão de luz que liga o corpo ao espírito, um espelho do universo dentro de nós. E se tudo isso estiver correto, então o DNA não é apenas biologia, é revelação, é escritura, é o livro mais sagrado já escrito, e ele está dentro de cada célula do seu corpo. No códice histórico, nós não afirmamos verdades. Nós questionamos narrativas. A ciência pode continuar a debater. A religião pode continuar a pregar. Mas quando ambas se cruzam em algo tão íntimo e absoluto quanto o nosso código genético, talvez seja a hora de ouvir. Talvez o que chamamos de Deus tenha deixado sua assinatura dentro de nós, e talvez ela esteja esperando que a gente a leia. A pergunta agora não é mais se existe um Criador. A pergunta é: o que ele escreveu em nós?